Bahia, sexto colocado. Se ganhar do Fluminense, passa para quinto, mas tem um jogo do Botafogo ainda nessa rodada. Então o Botafogo joga amanhã com o Cruzeiro. Então esse é um ponto. O Botafogo pode passar o Bahia. É isso, Nilson? Botafogo vai 62. Mas o Fluminense pode ser campeão da Copa do Brasil. Essa possibilidade também do Cruzeiro abre uma vaga que pode ser do oitavo. Então São Paulo vai enfrentar o Vitória, seu Germano, podendo se classificar para pré-Libertadores. Oi, Márcio, boa noite. Daniel Oliveira, tricolor de Salvador, Morandionápolis. Ô, Márcio, jogos como esse do esporte de hoje e jogo como o do Juventude da semana passada só consegue mostrar pra gente a lista de jogadores que o Bahia deveria emprestar, dispensar, fazer qualquer diabo, mas tirar do elenco, cara, porque Gabriel Xavier, Gilberto, Arias, esse Eric também que não tá mostrando pra que veio agora, rapaz, negócio William José, Cauli, complicado demais, viu? Vamos reformular, porque Libertadores com essa galera aí não vai dar certo, não. Um abraço. Já tivemos o exemplo agora em 2025, gente. Eliminado da Libertadores, o único time eliminado na fase que entrou. O único time eliminado. Já entrou na pré-Libertadores, não continuou, foi pra Sul-Americana, eliminado da Sul-Americana. Falta força ofensiva esse time. Dito Lopes comenta daqui a pouco, hein? Situação do Bahia. Eu vi o William José hoje, gente. O William José dá pra Campeonato Baiano. Copa do Nordeste não vai ter, porque o Bahia não vai disputar. Vai estar na Libertadores. Mas o William José não é pelo pênalti perdido. O pênalti foi displicente demais. Mas não é possível que o Bahia vai manter o ataque apenas com esse William José. Um jogo que eu esperava mais de resultado, de placar, de tudo. Ô Márcio, amigos da Itapuã FM, aqui dos nossos canais do YouTube, um grande abraço aí a todo mundo. A gente tem que falar mais do jogo de hoje, já se referindo também a um todo, né? Porque foi o último jogo do Bahia dentro da Fonte Nova, onde a campanha do Bahia foi muito boa no Campeonato Brasileiro. O Bahia fez uma campanha assim formidável, né? Se não fosse a campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro na Fonte Nova, o Bahia não estaria onde está, prestes até se classificar diretamente para a Libertadores da América. Mas o jogo de hoje mostrou alguns detalhes, né? Por exemplo, jogos que o Bahia fez fora de casa. Hoje foi a cara dos jogos que o Bahia fez fora de casa. Um jogo preguiçoso, né? Você vê a cara de William José. O William José, para mim, o tempo inteiro, desde quando ele chegou no Bahia, foi esse jogador aí. Agora, uma hora ou outra, ele teve lampejos. Tem jogadores que têm lampejos. E esses lampejos, às vezes, acontecem em momentos especiais e que chamam a atenção do torcedor. E o torcedor acaba se prendendo a esses lampejos do jogador. No geral, para mim, o William José foi um jogador comum no Bahia. O William José foi artilheiro do Bahia na temporada. Ora, Everaldo foi artilheiro do Bahia na temporada, fazendo muito mais gols do que o William José, e saiu daqui enxotado pela torcida do Bahia. É ou não é? Então, vamos comparar? Everaldo saiu daqui, se eu não me engano, com 22 gols na temporada. Quantos gols o William José tem na temporada? Então, assim, e o William José, o Everaldo, tinha muito mais movimentação em campo do que o William José, né? Então, a cara do Bahia hoje foi o Bahia que jogou fora de casa no Campeonato Brasileiro, e até em alguns jogos também, sem ser Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que o Bahia também foi sofrível jogando fora de casa. Um jogo de hoje onde o Sport estava totalmente entregue, né? O primeiro tempo o Bahia jogou totalmente no campo do Sport, mas o Bahia tem um grave problema. Quando o Bahia chega na intermediária ofensiva, que começa a enxergar a linha da grande área do adversário, começa a se tremer todo. O Bahia começa a se tremer todo. E aí os caras já não acertam mais o passe, o arremate para o gol já é totalmente incompatível aquilo que você pode fazer, né? Por exemplo, o Ademir, o Nilson falou isso durante a jornada, que se o Ademir tivesse feito metade dos gols que ele perdeu, ele faria 235 gols na temporada. Que é incrível como o Ademir perde gol. Puga chegou aqui no Bahia, partia para cima do adversário, pro drible, não tinha medo de ninguém. Hoje em dia, Puga, dificilmente ele vai, corta pro meio, como o Kaique faz quando joga, né? Kaique não vai na linha de fundo do lado direito, ele corta pro meio. O Puga tá fazendo isso agora o tempo inteiro. Cai, inventa uma contusão, não é mais aquele jogador vibrante que quando chegou aqui. Então
Então, assim, apesar do gol, testou, é um jogador que tem seus altos e baixos dentro da partida. Aí você fica dependente de uma jogada do Ademir, você fica dependente do Acevedo, que não tem essa qualidade técnica, não é um jogador que vai chegar lá na frente e vai fazer uma jogadaça, ele é voluntarioso, né? Não é um cara para fazer uma jogada diferenciada. E o Everton Ribeiro. Fora isso, o Bahia tem uma defesa que ainda não é confiável, sem David Duarte. Seus laterais, o Juba corta muito pro meio, então a gente nem pode dizer que Juba é um lateral. Na direita, área, Gilberto cheio de altos e baixos. Então, assim, realmente o jogo de hoje, eu tô fazendo já uma avaliação do campeonato inteiro do que foi o Bahia, irritante por certas oportunidades, como foi no jogo passado contra o Juventude, onde o torcedor viu que o Bahia poderia ter vencido de goleada lá e errou várias vezes, como errou hoje, naquele lance decisivo, na tomada de decisão, na finalização, e aí vai lá atrás, acaba entregando e quase que entrega hoje pro Sport fazer um gol de honra para ficar mais feio pro Bahia. Tá bem que tá. Oi. Olha, já o Danilo Fernandes vem aqui vai falar aqui, né, sobre o encerramento de sua carreira. O Rogério Ceni, o aviso aqui é que talvez não demore muito, logo depois o Danilo ele venha conversar com a gente. E o Juba e o Nestor vão sair também para responder as perguntas aqui. Eu tô prontinho aqui na Zona Mista. Falta só abaixar aí porque tá estourando aí. Eu vou só concluir aqui dizendo que eu fiz uma avaliação da temporada, porque foi o último jogo do Bahia dentro do estádio da Fonte Nova. Agora, a parte boa é que o Bahia ainda briga por uma posição direta à Libertadores da América, e a gente não pode deixar isso de lado. É uma participação que muitos queriam estar onde o Bahia está, mas o Bahia, pelo que tem, pelo que apresentou inclusive a nível de jogo, de sincronia, poderia estar muito mais à frente do Botafogo, de Fluminense, brigando ali com o Mirassol, mas por desleixo ou por um erro aqui ou outro erro ali, o Bahia ainda está brigando para entrar na fase de grupos da Libertadores. Márcio Martins. Giovanni Batata e Lódio Freire. Rapaz, não tem jeito para Cauli, viu? Ele entrou no jogo, o jogo já morto. Ele ainda conseguiu ser o pior em campo. Querendo inventar, querendo dar de 3, querendo fazer gracinha. Ele perdeu mesmo o ritmo de jogo, perdeu a técnica. Esse rapaz tem que ir embora para o ano, procurar outros áreas para ele voar aí. Já chega de Cauli. Um abraço. Ô Dito, independente desse problema aí do Cauli, que já é recorrente, um ouvinte antes falou do Juan Pablo, ou seja, a cobrança do Juan Pablo. Não culpou de nada, mas disse assim: porra, ele ficou lá perdido, isolado e tal. O jogador que não faz parte do grupo, não tá treinando direto com o grupo, vem da seleção, não tá no mesmo ritmo, é natural que ele esteja abaixo até da parte tática de um time que ele não tem se colocado à disposição o tempo todo, Dito. Ô Márcio, eu recebi aqui 2 amigos, né, 2 pessoas próximas no meu WhatsApp, reclamação sobre Juan Pablo, e uma mensagem aqui, pelo menos foi o que eu vi agora aqui no Instagram, a crítica pesada a Juan Pablo. Gente, pelo amor de Deus, ontem nós debatemos, Márcio, no nosso programa Resenha das 6, sobre essa questão, que alguns torcedores pedindo Juan Pablo e Del no jogo de hoje. E a gente falava, explicava, gente, no final da temporada vai botar o jogador para queimar o atleta. Queimar como? Olha aí como é que queima. Quer dizer, o Juan Pablo entrou, o jogo estava definido ali praticamente 2-0, o Rogério bota o cara em prêmio, que ele foi para a Copa do Mundo pela seleção brasileira, o cara entra frio e tal, aí quer que o menino já defina. Então o torcedor tem esse problema, sabe? O torcedor sempre quer quem está de fora. Olha que você falou do Vitória nesse instante. Era Kaiser, já não é mais Kaiser. Então é muito difícil. E o Cauli, gente, se a gente for falar do Cauli aqui na temporada, a cada jogo depois, a gente vai ter que falar a mesma coisa, mesmo alguns torcedores contestando quando a gente criticou o Cauli aqui, dizendo: não, o Cauli, você viu aquela que ele jogou sem bola, foi pro lado esquerdo, você viu que ele deixou a bola passar para não sei quem. O torcedor fica sempre procurando uma coisa para ser contra. Cauli pegou na bola 3 vezes, errou os 3 passes, todo perdido na hora de se posicionar dentro de campo. Então a gente vai fazer o quê? O cara entra contra um time fraco como o Sport de Recife, pedindo para perder, tomar gol. Era um jogo para Cauli pegar a bola, sair driblando todo mundo e tal. Não aconteceu, não adiantou. Então cair no mesmo lugar, ficar falando sobre essas situações que a gente está aqui explicando todos os dias. Tá assim, ó.
Cúdia sem pescoço, falando de Marconi. José Carvalho tá aqui dizendo que se o Bahia convertesse a metade dos gols que perde, estaria disputando contra o Flamengo esse título do Brasileiro. E também Fernando Antônio, bela homenagem a Danilo. Parabéns aos envolvidos. Bahia, time de aposentadoria. Márcio. Bahia tá na Libertadores, podendo ir pra vaga direta, com algumas possibilidades, e o Vitória podendo cair pra segunda divisão. Olha o retrato do futebol da Bahia hoje. Então não está se comparando a reação das torcidas. Está se comparando o momento que o Bahia pode estar muito melhor, né? Tem potencial para isso financeiro, inclusive. Gente, e a Luana Campos está acompanhando nas redes sociais. Fala, Luana! Tô com o César, que fala que Rogério Ceni já deu, galera. O time precisa de um técnico papa-títulos ano que vem. Cacildo fala, William José tá acima do peso o ano todo e não ficou fisicamente bem. Também Marcelo Pereira, direto de Lisboa, que maravilha. Ele fala que Acevedo tomou definitivamente a vaga de titular do Bahia. Melhor jogador da partida. Luana, se alguém pipocar Acevedo, tá maluco, Márcio. Olha, vou dizer aqui, o Caio Alexandre sempre foi o titular. Se contundiu, talvez não esteja na sua melhor forma ainda, mas mais cedo ou mais tarde ele vai recuperar essa posição. E outra, nenhum demérito, muito pelo contrário, a Acevedo, Dito. Acevedo joga muito, Márcio, muito bom jogador, só que assim, o Acevedo, ele aprendeu, como o próprio Rogério já didaticamente explicou essa situação, que ele não sabia, e a gente sabe disso, é verdade, quando o Acevedo chegou ele era muito duro, ele é um cara de frente, que tocava bem a bola, sempre marcou bem, né? Sempre foi um cara carrancudo com o adversário, usa bem o corpo, dá carrinho, não tem bola perdida para ele, isso ele é ótimo. Só que para o futebol de hoje em dia, você tem que saber fazer isso e tem que saber jogar. Então, assim, vamos colocar ele com o Caio Alexandre. É melhor você ter um jogador que saiba jogar e não marque tão bem, do que você ter um que marque bem e não sabe jogar. O Acevedo, no máximo que ele faz, que ele é meio troncudinho, né, fortinho, é chutar uma bola quando ele chega, né, ou dar o passe numa diagonal, numa ponta, na outra. Ele não faz o que o Caio Alexandre faz, né? Visualizar o cara em uma profundidade, meter uma bola no ponto futuro, ter uma visão periférica do jogo, saber qual é o melhor lado que ele tem que acionar os seus companheiros. Então, na hora de marcar, você pode marcar pelo sistema, como o Bahia fez muito isso no primeiro turno, né? Agora, o Acevedo é um jogador importantíssimo para certo tipo de jogo. E o Caio Alexandre, como você falou, deve recuperar sua posição titular no ano que vem. Quando eu vi... Rogério. Vai. Força, tá? Isso aí. Melhor pra você. Boa noite, Rogério. Em relação à partida de hoje, né? O Bahia, eu vi um Bahia muito dominante, sofreu muito pouco no jogo, né? Teve praticamente a bola o jogo todo. O resultado foi bom, vencer sempre é importante, manter o Bahia ainda na esperança de uma chave de grupos de domingo. Mas teve aquele problema dos muitos gols perdidos, né? E o ano está acabando, eu queria que você avaliasse pelo menos essa temporada, porque o Bahia é um time que cria muito, chega muito, mas perde muitos gols, né? Hoje foi realmente uma enxurrada de gols perdidos. Boa noite, principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo era para o jogo ter sido decidido já com 3, 4 gols e a gente poderia voltar com tranquilidade para o segundo tempo. Infelizmente a gente tem essa dificuldade nas conclusões, as chances apareceram em até pontos dentro da própria área, com finalizações. Acho que o goleiro também, o França fez uma boa participação, e esse é um dos pecados que esse time tem. É um time que cria muito, um time que controla bem o jogo, domina por inteiro o adversário. O primeiro tempo eu não sei se houve uma finalização do Sport, o segundo se equilibrou um pouco mais, mesmo porque as trocas, elas taticamente não cumpriram o que estava acordado. Então a equipe bagunçou um pouco no segundo tempo. No primeiro, eu acho que a gente fez tudo o que podia e chegou na cara do gol de todas as maneiras, todas as formas. Infelizmente não produzimos para mais que um gol e por isso sofremos um pouco mais no jogo. Uma pena. Nós temos que melhorar cada um, logicamente, individualmente também, a pontaria, a frieza, a calma na hora de concluir a gol. Boa noite, Rogério. A gente já tem falado sobre isso, virou uma situação recorrente do Bahia fazer uma grande campanha, grandes jogos em casa, mas fora de casa
tem problemas que acontecem, a equipe não consegue desenvolver. Tem um jogo agora diante do Fluminense e o Bahia precisa dos pontos. Sim. O que fazer para que possa haver essa mudança no último jogo do Campeonato Brasileiro? Trabalhar, ir lá, jogar de igual para igual, tentar ser. Nós precisamos do resultado, né? Nós precisamos vencer, não dá para. O empate não nos garante nada. Então temos que ir lá, recuperar os jogadores primeiro, que estão. Você vê, Ademir, acho que os 3 últimos jogos ele acaba inteiro praticamente, né? Inteiro, jogando o jogo inteiro, né? E tentar pressionar o adversário, diferente do que foi na Copa do Brasil. Não podemos ter um comportamento como aquele, tentar recuperar fisicamente a chance que nós temos é vencer. Ainda bem que chegou ainda com essa possibilidade, né? Quer dizer, tudo bem que tem o jogo amanhã ainda, nós temos que aguardar, desculpa. Temos o jogo amanhã do Botafogo contra o Cruzeiro, né? Mas é tentar ter uma postura diferente do que foi o último jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, para nos dar esperanças para esse 5º lugar. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. É nosso último encontro esse ano de 2025. E o Bahia vai fazer o seu jogo de número 81. 80, domingo, desculpa. O jogo 80 contra o Fluminense é uma das equipes que mais jogou no ano, é a equipe que mais jogou no ano. Uhum. Tem como fazer um balanço em busca desse equilíbrio de jogo em fora, em casa, e o que se tira de lição do ano de 2025? Putz, é uma resposta muito complexa, que demoraria muito tempo. Tua pergunta, ela abrange muita coisa, né? Eu acho que, primeiro, que o Campeonato Brasileiro, ele sempre... A gente está vendo as dificuldades que equipes estão passando na parte de baixo do campeonato. Eu acho que o Bahia sempre esteve nessa parte de cima desde o começo. Galácticos Futebol. Caiu aí. Caiu. Ele sempre... A gente está vendo as dificuldades que equipes estão passando na parte de baixo do campeonato. Eu acho que o Bahia sempre esteve nessa parte de cima desde o começo do ano, brigando ali pelas 6, 7 primeiras posições, né? E eu acho que continua falando que o Campeonato Brasileiro, eu sei que ele te leva a competições importantes, mas é o fio condutor que a gente deve seguir por ele, que o ano que vem começa de uma maneira bem distinta do que os outros anos, né? Com o Campeonato Regional no meio. Eu acho que nós tivemos ótimos momentos no ano como um todo, né? Chegar a Libertadores, a parte de pré-Libertadores foi excepcional, o carinho do torcedor, a presença do torcedor aqui, o que foi criado, né? Tivemos, logicamente, a decepção de não conseguir passar por uma fase de grupos. Tivemos 2 conquistas, estadual e regional, que eu sei que as pessoas tratam como comum, mas que não acontecia as duas de forma simultânea. Vocês têm melhor ideia que eu, mas será uns 20 anos, eu não sei, né? Então, e tivemos essa não continuidade na Copa Libertadores. A Copa do Brasil, frustrante, porque nós jogamos muito mal o segundo jogo contra o Fluminense. E como um todo, eu acho que a gente vem crescendo, vem se firmando, acho que melhorando a cada ano. Eu acho que é um desafio melhorar para o ano que vem. Vai ser um desafio, a gente sempre sabe que tem saídas e chegadas, eu espero que tenham também, logicamente. Mas você vê hoje, vocês entrevistaram agora há pouco um jogador que vai encerrando a sua carreira, né? E assim a gente caminha, tem que tocar. É um passo difícil de dar. Lógico que depende de investimentos, de tudo mais, mas depende também daqueles que ficam para um 3º ano, até mesmo para um 4º ano, gente que já estava aqui em 2023, da mentalidade deles de querer continuar vencendo. Se eles tiverem essa mentalidade, eu acho que nós podemos ter um futuro ainda melhor. Se a gente se satisfizer com o pouco que a gente conseguiu, eu acho que aí complica bastante a situação. A acomodação, ela não pode existir, e para isso algumas trocas, elas sempre são importantes para revigorar a energia, né? E aqueles que fizeram um bom ano, que tenham a cabeça boa para continuar no próximo. Porque um ano ele não refresca a vida de ninguém. Se você se basear pelo ano passado, você vai ver times que estavam brigando pelo G4, hoje brigando pelo Z4, né? Então, assim, um ano anterior ele não dá comodidade nenhuma para o próximo. Acho que nós temos primeiro tentar fechar bem esse ano. Há uma diferença muito grande entre acabar o ano ganhando do Fluminense ou não. A gente sabe disso. Mas para o próximo ano, já projetando o próximo ano, a gente
precisa ter cada vez mais energia, um pouco mais de força física para poder enfrentar novos desafios. Boa noite, Rogério. Eu ia falar justamente do Danilo. Todo ciclo que existe, né, na vida da gente, de começar e encerrar. Eu queria que você falasse o que foi conversado com o Danilo no dia de hoje, desde o momento em que é anunciado pra gente a aposentadoria do Danilo. E se em algum momento você pensou em novamente colocar o Danilo, já que foi feito Pensei, isso na durante Copa o do jogo? Nordeste, e por que não colocou? Que o jogo, em vez da gente fazer 4, 5 e definir o jogo, infelizmente o jogo não se definiu, e eu tenho respeito pelo jogo também. Eu não posso mudar uma posição de goleiro num jogo 2-0, mas eu nem sabia exatamente que o Danilo que ele tinha decidido parar, né? Fiquei meio surpreso até hoje, mas eu falei para ele agora aqui que um profissional como ele, que com 37 anos, acho que as pessoas falam que o profissional morre, o atleta morre 2 vezes, né? Eu acho que quando você aproveita bem a vida e você deixou tudo que você podia no campo de jogo, eu acho que é uma transição bem tranquila para uma outra profissão. E eu acho que ele é um cara assim, apesar de não ter jogado tanto com a gente aqui, mas foi um cara que sempre trouxe uma boa palavra, que ajudou muito no vestiário, no bastidor. Nunca o Danilo reclamou de treinamento. Nunca, nem um dia. Você vê, tem jogadores mais velhos que começam a achar o aquecimento muito longo, não quer. O Danilo não, todos os dias esteve lá. Então ele é um grande profissional que ajudou muito. Eu acho que foi muito importante naquele jogo contra o Atlético Goianiense, nem tanto por tantas defesas, fez 2 defesas, mas pelo aspecto emocional que aquele jogo envolvia, e nós estávamos fragilizados naquele momento. Então eu assim, só tenho a agradecer o profissional que ele foi. Eu pude jogar contra o Danilo no gol. Há exatos, ou muito próximo disso, 10 anos atrás eu me aposentava. 1 década depois ele está se aposentando, e eu tenho certeza que feliz, tranquilo, com a consciência tranquila, e vai começar uma nova profissão. Eu acho que possivelmente até dentro do próprio Bahia, quem sabe, né? E vai fazer essa transição bem tranquilo, porque deixou tudo no campo de jogo. O cara que deixa tudo no campo de jogo, acho que ele descansa feliz dessa profissão. Boa noite, Rogério. Parabéns pela temporada, pelo triunfo. Eu gostaria de saber qual foi a lição que o confronto com o Fluminense, mais especificamente, tanto no primeiro turno quanto na Copa do Brasil, deixou para o Bahia. O que é que a gente pode aprender com isso para a temporada que vem, pensando em reforços e principalmente para essa grande final que a gente tem domingo? Bom, eu acho que o Fluminense, primeiro, é um belíssimo time. É um time que tem muita força, com os jogadores de frente, o meio-campo, que eu acho fantástico. Martinelli, eu acho um jogador fantástico. É um time muito sólido, é um time que compete muito até o final, ganha muito jogo na força, né? Serna por um lado, ontem jogou Soteldo, mas o Canóbio jogando pelo outro, o próprio Everaldo tem ajudado muito, né, no Fluminense. São todos jogadores de força e de alta competitividade. Acho que aqui nós fizemos jogos melhores contra o Fluminense. No jogo do Rio de Janeiro nós somos muito mal. Então nós temos que olhar todo mundo, pegar detalhe por detalhe desse jogo. Eu sei que é um outro treinador, né, um outro contexto, mas é um time que vem jogando, parece-me, de maneira melhor ainda do que jogava. Então vai ser um grande desafio, e temos que tentar primeiro ter energia, a recuperação de todos esses jogadores, e depois a personalidade para enfrentar um time que joga muito bem nos seus domínios, vem de uma sequência grande aí, né, sem derrotas, e nós vamos ter que... Como? Segundo melhor mandante? Mas nós estamos, se nós não estivermos junto com ele, estamos muito próximo ao comandante. O problema é a parte de visitante. Vamos tentar reunir força, energia, para a gente encerrar bem esse campeonato. Nós, de mandante, né? Aí, que beleza. Falta agora como visitante a gente fazer uma graça, porque eles também como visitante têm pouco ponto. O Fluminense fez pouco ponto. Ganhou ontem do Grêmio, né? Mas tinha, acho que o mesmo número de pontos que a gente até ontem como visitante, que a gente possa empatar com eles como visitante. É isso? Olá, Rogério, boa noite. Aproveitando um pouco a pergunta do colega, você foi um grande líder no São Paulo, né? Além de goleiro, era um grande capitão, tanto dentro de campo como fora, e agora a saída de Danilo para a temporada 2026, você perde um braço direito no elenco, né? Um líder. Queria, aproveitando, para completar sua frase, ou sua entrevista sobre esse assunto, você falar um pouco como é que vai ser a próxima temporada sem um cara que nem Danilo dentro do elenco. Bom, eu acho que ele, boa noite, eu acho que ele pode estar junto com a gente de uma maneira distinta, diferente, e continuar colaborando, seja
sei lá, experimentando, ver o que ele gosta dentro do clube. Sempre foi um cara que desejou muito estar aqui mesmo não jogando, né? Eu acho que ele pode dar sequência numa outra posição dentro do clube, não sei se na área administrativa, se ele vai querer continuar no campo, próximo da gente. E, logicamente, tem outras pessoas, tem Canu, que é um cara extremamente positivo, tem outros jogadores que, o Everton, uma liderança mais técnica, mas o Canu tem muita voz ativa, Caio Alexandre, muita voz ativa, que eles possam substituir, nesse sentido, né, o Danilo, nesses aspectos. Mas o Danilo vai estar sempre perto da gente, vai poder também, com a voz dele, conhecendo todos do grupo, vai poder sempre ajudar. Boa noite, Rogério. Nessa semana houve o debate sobre a possível escalação de Juan Pablo no time titular. E nessa temporada a gente viu você dar mais oportunidades para os jogadores da base. Queria saber se isso vai continuar para a próxima temporada. Esperamos que sim. O Juan Pablo é um jogador que tem potencial, mostrou isso nesse Mundial Sub-17, né? Hoje também já entrou na partida, um jogador de força. Eu acho que ele tende a se desenvolver com o passar do tempo, né? Ele aqui joga com profissionais já prontos, né? Vinha de uma competição jogando com jogadores da mesma idade que ele. Aqui com profissionais prontos, a gente está tentando colocar o Juan Pablo dentro do campo de jogo para que ele tenha mais minutos. Hoje, ele e Thiago formaram o trio de ataque, 2 jogadores da base, né? Do Bahia. Vamos tentar dar minutos para ele. Só a gente tem que fazer também opções. Se você quer revelar jogadores, você também não pode também depois exigir tanto desse jogador se não tiver tão pronto. Acho que é por isso que a gente tenta colocar com dosagem de minutos, mas mesmo para o jogo contra o Fluminense, se for preciso, se ele estiver bem, nós vamos colocar ele para jogar. É um jogador que pode dar amplitude, né? Tem esse arranque, essa força. Hoje não conseguiu, acho que fazer nenhuma jogada, mas também é um pouco diferente a pressão que existe, mas é um menino